Parlamentares governistas buscam uma solução contra a alta no preço dos combustíveis. Defendem, como a gente disse, vai ser o tema do Liberdade de Opinião daqui a pouquinho, um novo decreto de calamidade pública com o objetivo de abrir crédito e usar recursos fora do teto de gastos. O objetivo seria custear medidas para subsidiar os preços ou até pagar auxílios para caminhoneiros, entregadores e motoristas por aplicativo. Bom, a gente vai discutir um pouco mais, tentar aprofundar um pouco a discussão sobre essas inúmeras medidas que estão surgindo, ideias para tentar reduzir o preço dos combustíveis ou oferecer suporte a determinadas categorias, possibilidade de desabastecimento de diesel. Para isso, convidamos para conversar com vocês Davi Zilberstein, que é diretor-geral da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Bom dia ao senhor, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, obrigado pelo convite. As eleições ocorrem daqui menos de 4 meses. Há claramente uma preocupação do mundo político em geral para oferecer respostas no curto prazo a um problema que parece, mesmo para leigos como eu, altamente complexo. Há o que fazer num espaço de tempo tão curto para conter a alta, para impedir que suba tanto os combustíveis, por exemplo, aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, conter a alta de uma maneira, vamos dizer assim, como se o país, nem o Brasil, nem nenhum país hoje tem condições, por exemplo, de interferir no mercado de petróleo mundial. Então, e nós temos aqui no Brasil ainda a formação do nosso preço, essencialmente é o preço do barril do petróleo e o câmbio, ou seja, porque o preço do barril do petróleo é cotado em dólar, a gente depende do nosso câmbio aqui. Então, se for considerar só questões de mercado, ninguém tem condições de conter a alta, é um jogo muito de mercado, tem um lado de oferta e demanda, tem um lado especulativo, mas é um mercado muito forte para que algum país possa diretamente interferir. Quem poderia interferir seria talvez a OPEP e principalmente a Arábia Saudita, aumentando a produção de petróleo, que eles têm condições de fazer isso, mas não mostram muito interesse. Então, pegando um pouco a abertura do que vocês fizeram aí, eu diria tantas propostas, eu vou usar um termo talvez não muito convencional, treslocadas que a gente viu até agora, de PECs e uma série de PECs de distribuição de dinheiro, de cobrança de imposto de importação, enfim, coisas que não tinham nem pé nem cabeça, felizmente não caminharam. Você teve aí a questão do ICMS dos estados, que na minha opinião não é uma boa solução, principalmente porque o impacto na bomba vai ser muito pequeno e o impacto nas contas dos estados vai ser muito grande. O que se fala agora, como vocês colocaram, começa a fazer algum sentido, que é você, em vez de ter o subsídio generalizado, eu, por exemplo, me sentiria extremamente constrangido de ser subsidiado quando paro meu carro no posto de gasolina. Eu não preciso que paguem a minha gasolina. Tem gente que precisa, por exemplo, no botijão de gás para cozinhar. As classes menos favorecidas, você tem um botijão de gás que custa 10% de um salário mínimo. Ou de uma passagem de trem de quem, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, alguém que vai e volta de trem todo dia vai pagar quase metade de um salário mínimo só na passagem de trem. E aí vocês falaram dos caminhoneiros, vocês falaram de entregadores, só que na questão dos caminhoneiros tem uma questão tem um ponto muito importante, é que mais de 80% dos transportes por caminhão estão na mão de empresas. Então é muito mais fácil você negociar do que simplesmente você distribuir dinheiro, entre aspas, quando você subsidia, usa dinheiro público para reduzir o preço do diesel. Então deveria, na minha opinião, também vir junto com um conjunto de contrapartidas, especialmente na questão de logística, maior eficiência do sistema, ou seja, alguma coisa que ao mesmo tempo reduza a nossa dependência do diesel. Mas eu acho que, simplificando, eu acho que já é um caminho melhor você pensar em atender categorias específicas do que ficar distribuindo dinheiro público para todo mundo e principalmente para quem não precisa. Nessa linha de raciocínio do senhor de que subsidiar categorias específicas seja o melhor caminho, até aqui entre as diversas alternativas que já foram apresentadas, recentemente o presidente do Banco Central disse num evento que criar subsídios pode ser uma medida temerária, porque isso pode virar uma despesa recorrente, uma despesa fixa no caixa brasileiro. Como é que o senhor responde a isso? O senhor concorda, discorda?
Não, ele tem razão, ele tem razão. Quando você tem que tomar muito cuidado. Quando eu disse que o debate está convergindo para situações de mais bom senso, eu não digo que a gente tem que ser absoluto nessa questão. Tem que ter muito cuidado quando você fala em subsídios, que eles têm que ter, eles têm que ter uma finalidade específica, eles têm que ter data para começar e data para acabar. Porque senão, como você falou, vira uma questão estrutural e a economia não precisa ficar sustentando subsídios eternamente. Quer dizer, nós já tivemos, inclusive, na minha opinião, o que está acontecendo agora, tem muito um lado também psicológico do valor, por exemplo, quem compra gasolina a R$ 8,00 um litro, mas as pessoas esquecem que nós tivemos 12% de inflação, o dólar nós tivemos uma desvalorização de câmbio muito forte no final do ano passado, principalmente no início desse ano. Nós tivemos a inflação do dólar, que também tornou o barril. Se a gente aplicar todos esses conceitos, a gente tem um preço menor. Porque nós estamos, como vocês falaram, nós estamos nas vésperas de eleições. Nessa hora, eu diria, não é nem que o bom senso não prevalece, mas o interesse público, na minha opinião, fica de lado e vira o interesse eleitoral, ele se sobrepõe ao interesse público. Então, o cuidado também, e a sociedade está reagindo, na minha opinião, bem, tomar cuidado quando você usa dinheiro público, principalmente quando a gente vai falar, como se falava, em ajudar o motorista de gasolina. Eu acredito que o taxista, ok, mas não faz sentido, por exemplo, a quantidade hoje que mais se vende no Brasil é SUV, donos de SUV sendo subsidiados pela sociedade brasileira. Isso não faz o menor sentido e eu acho que isso já está, de alguma maneira, descartado. Salvo nessa questão do ICMS, que eu acho que vai trazer muitos prejuízos para os estados, vai trazer muito prejuízo para a sociedade, e o que está claro agora, agora que começam a aparecer os resultados, principalmente na educação dos estados com o financiamento do Fundeb. Rapidamente, para encerrar, o senhor acha real o risco de desabastecimento de diesel no segundo semestre, como alertou a Petrobras? Olha, muito rapidamente, como você falou, existe sim por um motivo muito claro. O Brasil importa praticamente 30% do diesel que consome. E para importar, nós temos que ter preços alinhados aos preços internacionais, senão ninguém vai trazer diesel de fora para vender mais barato do que compra. E se a Petrobras começar a vender mais barato do que compra, nós vamos ter ou duas alternativas. Ou a Petrobras vai ter que bancar essa diferença, o que é um absurdo considerando uma empresa como a Petrobras, ou nós vamos ter desabastecimento. E aí a situação fica muito complicada, principalmente numa situação como essa, no segundo semestre, por exemplo, onde você tem escoamento da safra agrícola, onde você vai precisar de diesel para transporte de mercadorias de final de ano, enfim, onde naturalmente você tem um crescimento do consumo de diesel. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos do senhor. Nós começamos com o Davi Zilberstein, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.